Sejam bem-vindos, bem-vindas a participar aqui com a gente do nosso programa Pão da Palavra desta quinta-feira. Hoje, dia 3 de setembro de 2020, estamos na quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Então, nós vamos iniciar e você pode, então, convidar as pessoas para também participar do nosso programa Pão da Palavra, e também você pode convidar as pessoas para participar da novena de São Miguel. Então iniciemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, peçamos neste dia a graça, a presença do Divino Espírito Santo, o Espírito derramado sobre Jesus, o Espírito com o qual o Pai ungiu o seu Filho Jesus. Que este Espírito de Deus possa abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento para a palavra de Deus. E para que, como Simão Pedro, nós também nos atentemos à palavra de Jesus e tomemos a decisão de segui-lo na nossa vida, de deixar tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos impede, para seguir Jesus mais de perto. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nesta quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, memória litúrgica do Papa São Gregório Magno, o Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Certa vez, em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, Jesus viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar. Mas por que mandas, lançarei as redes? Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixe que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto com efeito se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhais medo. Doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, uma alegria nós estarmos juntos para meditarmos a palavra de Deus nesta quinta-feira. Bom, a teologia
os exegetas, quando leem e interpretam esta perícope que nós acabamos de ler, o capítulo 5 de São Lucas, este chamado dos primeiros discípulos de Jesus, muitas vezes eles usam esse texto, e a igreja usa esse texto para falar, por exemplo, para refletir sobre as vocações, para refletir sobre o seguimento de Jesus, o chamado de Deus para o seu seguimento. Também é um texto usado para falar das missões. É um texto usado também para falar sobre a igreja, como a barca de Pedro. Então nós temos este texto com estas mais variadas vertentes. Porém, no programa de hoje, na nossa reflexão de hoje, eu gostaria de refletir esse texto focando um aspecto que é central dele. E aproveitando que no Brasil a igreja celebra, neste mês de setembro, o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus, então eu queria refletir com vocês a importância, a centralidade da Palavra de Deus neste texto do Evangelho de São Lucas e, consequentemente, a centralidade da Palavra de Deus na vida da igreja, na missão da igreja e na nossa vida, porque, afinal de contas, nós somos igreja. Nós somos a igreja. Se nós pegarmos o Evangelho de Lucas, este chamado dos primeiros discípulos, nós vamos notar que São Lucas, ele provavelmente se inspirou no Evangelho de Marcos para escrever esta passagem. Mas nós encontramos também evento semelhante lá em São João, no apêndice do Evangelho de São João, no capítulo 21, quando o ressuscitado aparece para os discípulos e há pesca milagrosa e que as redes quase se rompem de tamanha quantidade de peixe. Mas no Evangelho de Marcos é um relato muito mais sucinto, muito mais breve, e daí a gente percebe então aquilo que nós falávamos na segunda-feira, de como São Lucas, ele é um artesão das palavras, como São Lucas costura as palavras e as histórias que ele havia coletado a respeito de Jesus e articula de forma a nos apresentar e nos presentear com um texto belíssimo, com um texto de uma riqueza tamanha. São Marcos coloca, porém, esta passagem do chamado dos primeiros discípulos logo no início, no exato início da vida pública de Jesus, portanto, da missão de Jesus. Então, a primeira atitude que Jesus tem é a de chamar aqueles primeiros seguidores. E São Marcos, no seu evangelho, ele não relata que aqueles homens haviam ouvido já a pregação de Jesus ou que eles já conheciam Jesus. São Lucas, no entanto, ele não coloca esta passagem como o marco inicial da vida pública de Jesus, como a primeira ação da vida pública de Jesus após o seu batismo. São Lucas coloca esta passagem após alguns ensinamentos, algumas palavras de Jesus e também após alguns milagres de Jesus. Então nós podemos compreender, meus irmãos, que para aderir a Jesus, para seguir Jesus, primeiro os discípulos fizeram uma experiência da palavra de Jesus e dos seus milagres, dos seus sinais, da ação libertadora de Jesus. Se nós pegarmos este Evangelho de Lucas, o capítulo 4, que nós lemos durante esta semana, na segunda-feira, quando Jesus
está no templo, lê o profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para curar os cegos, para libertar os prisioneiros. E Jesus lê aquele livro e diz: hoje se cumpre esta passagem da Escritura. Ou mesmo o Evangelho de anteontem e de ontem, quando Jesus expulsa os demônios, quando Jesus cura a sogra de Pedro. Reparem, meus irmãos, que sempre a ação de Jesus, tanto a expulsão do demônio quanto a cura da sogra de Pedro, essas ações, esses milagres acontecem a partir da palavra de Jesus, a partir de uma ordem de Jesus. Jesus ordena ao espírito mau: saia deste homem, deixe este homem. E Jesus ordena à febre que acometia a sogra de Pedro que a febre deixasse aquela mulher. E a partir da palavra de Jesus, a partir da ordem de Jesus, é que aquele homem possesso é liberto e que a sogra de Pedro é curada da sua enfermidade. Então, o evangelho de hoje, no capítulo 5, inicia dizendo que as multidões se comprimiam ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Então, reparem, meus amigos, que aquele povo já havia percebido e já havia entendido que Jesus pregava a palavra de Deus, que Jesus não falava uma palavra qualquer, mas anunciava a palavra de Deus. E por isso, então o texto diz, eles se comprimiam para ouvir a palavra de Deus. Mas o detalhe que aí nós vamos compreender do Evangelho de São João é que Jesus não apenas fala da palavra de Deus, ele não apenas anuncia a palavra de Deus, mas nós sabemos que Jesus convencia as pessoas porque ele era a própria palavra de Deus que se encarnou. Jesus é a palavra de Deus que se fez homem. Ele é a própria palavra de Deus. Por isso a sua palavra tem poder. Por isso a sua palavra é capaz de curar. Por isso a sua palavra é capaz de exorcizar. Porque ele é a própria palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus que atua, que vem no meio das pessoas, que se faz um de nós e que, portanto, tem este poder. Mas reparem, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela então é fundamental no Evangelho de Lucas, por conta dessas ações que Jesus realiza a partir da sua palavra. Vejam que já no Antigo Testamento a palavra de Deus, ela é sempre uma palavra ativa. A palavra de Deus é sempre uma palavra eficaz. Se nós pegarmos exatamente no início da Bíblia, no relato da criação no Gênesis, nós vamos compreender que não havia nada na terra. A terra estava informe e vazia. E Deus diz, faça-se a luz. E a luz se fez. E Deus diz, faça-se isso, e faça-se aquilo, e faça os animais, e faça as plantas, e faça-se o ser humano, à sua imagem e semelhança. Veja, a palavra de Deus é uma palavra criadora. A palavra de Deus é uma palavra que cria o universo. E, ao mesmo tempo, a palavra de Deus é uma palavra salvífica. Ela cria e ela salva. Deus cria no princípio pelo poder da sua palavra. E Jesus salva pela sua palavra. Jesus salva a sogra de Pedro daquela febre. Porque na Bíblia, salvação e saúde são a mesma palavra. Significam a mesma coisa. Então, quando Jesus traz a saúde para a sogra de Pedro, quando ele traz a saúde para aquele homem que estava possesso pelo demônio, ele está trazendo a salvação. Então é a palavra de Deus que cria, é a palavra de Deus
que salva, que restaura, que cura, que transforma. E nós vemos no Evangelho de hoje que a palavra de Deus transforma a vida daqueles pescadores. Jesus, ele senta no barco para ensinar, para pregar. Veja, a atitude de sentar era a atitude que os mestres usavam para ensinar. Os mestres, eles ensinavam sentados na sua cátedra. Jesus senta-se na sua cátedra, naquele barco, para ensinar as multidões. E diz a Pedro e aos discípulos que joguem a rede, porque Jesus via que eles estavam já limpando as redes. O texto vai dizer, eles lavavam as redes, eles haviam desembarcado e lavavam as redes. Esse lavar as redes é a atitude de deixar de lado, de desistir, de finalizar o trabalho, porque não deu certo. Lavemos as redes, deixemos as redes de lado. Não pescamos nada a noite toda. E Jesus diz para Pedro, lancem as redes. E Pedro diz, Senhor, nós não... E aí é central do texto de hoje. Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas, em atenção à tua palavra, ou por causa da tua palavra, ou como diz a Bíblia de Jerusalém, porque mandaste, nós lançaremos as redes. Veja, mais uma vez a palavra de Deus. Pedro aqui é explícito. Nós já tentamos de tudo, não conseguimos nada, mas por causa da tua palavra, em atenção à tua palavra, porque nós cremos na tua palavra, nós lançaremos as redes de novo. Vamos tentar mais uma vez, porque o Senhor está mandando e nós confiamos na tua palavra. Nós sabemos, nós acreditamos por tudo aquilo que já vimos, por tudo aquilo que já testemunhamos desses fatos anteriores. Nós acreditamos que a tua palavra, Senhor, não é uma palavra qualquer, não é uma palavra vazia, mas que a tua palavra é uma palavra cheia do Espírito Santo, é uma palavra que vem de Deus. Eles ainda não compreendiam certamente que Jesus era a palavra encarnada, mas eles compreendiam que a palavra de Jesus era uma palavra eficaz. Eficaz. Antigamente, vocês sabem muito bem, não havia a necessidade de contrato quando você ia negociar alguma coisa, quando você combinava alguma coisa. O simples fato de dar a sua palavra, antigamente a palavra das pessoas era uma palavra cheia de significado, cheia de força, cheia de poder, cheia de sentido. Hoje as pessoas dizem palavras ao vento. Se você não botar no papel, a pessoa fala hoje, amanhã ela desmente. Mas antigamente as pessoas falavam, olha, fulano é uma pessoa de palavra. A palavra bastava, porque a palavra era capaz de realizar as coisas. Você falou, você vai cumprir. Jesus é aquele que não decepciona pelas suas palavras. Jesus é aquele que o que ele fala acontece. O que ele diz vai se realizar. Porque a sua palavra é a palavra de Deus, porque ele é a palavra de Deus que habita entre nós. E veja, e Pedro e os discípulos então lançam as redes mais uma vez em atenção à palavra de Jesus. E eles têm a pesca abundante, a pesca milagrosa. E as redes começam até a quase se romper. Mas veja, elas não se rompem. Elas não se rompem. Por quê? Porque a comunidade está unida. Pedro chama os outros sócios. Chama os seus companheiros para ajudar. Então, quando a comunidade dá atenção à palavra de Deus, quando a comunidade se alimenta da palavra de Deus, a comunidade é unida, a rede não se rompe, ela está cheia, ela está abundante.
mas ela não se rompe, porque ela dá atenção à palavra de Deus. E a comunidade é unida. Quando a comunidade é unida, ela é capaz de puxar essas redes com todos os seus frutos, com todos os seus peixes. E meus irmãos, mais uma vez, nós temos Pedro se jogando aos pés de Jesus e dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pedro reconhece aí a presença de Jesus e Pedro confessa os seus pecados. A palavra de Deus, veja mais uma vez, meus irmãos, o poder da palavra de Deus é após ouvir a palavra de Deus, após testemunhar a força da palavra de Deus. A palavra de Deus nos faz criar consciência dos nossos pecados, das nossas limitações. A palavra de Deus, meus irmãos, nos faz então buscar uma vida nova. E é isto que Pedro faz. Porque quando Jesus diz: de agora em diante eu farei de vocês pescadores de homens, eles deixam tudo, encostam os barcos, encostam as redes e seguem Jesus. Veja que palavra forte, veja que linda esta conclusão do Evangelho de hoje. Reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. A palavra de Deus abre a nossa mente. A palavra de Deus, quando cai no nosso coração, meus irmãos, e quando o nosso coração é aquela terra boa, a palavra de Deus, ela frutifica. E os frutos são abundantes e os frutos são permanentes. Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. A palavra de Deus, quando cai em um coração sincero, quando cai em um coração atento, disponível, aberto, a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus nos faz criar, como Pedro, consciência dos nossos pecados, confessar os nossos pecados e deixar tudo, deixar aquilo que nos impede de seguir Jesus, que é o nosso pecado, que é a nossa vida velha, que é as coisas às quais nós estamos apegados e que nos impedem de ser fiéis a Jesus. Meus irmãos, e concluindo esta reflexão, neste tempo da pandemia, em que tantas comunidades, praticamente todas as comunidades, pelo menos por algum tempo ou por muito tempo, ficaram impedidas ou ainda estão impedidas de celebrar a Eucaristia com o povo, portanto, de receber a Eucaristia, de se alimentar da Eucaristia. A palavra de Deus tem sido o nosso alimento. A palavra de Deus tem sido o nosso alimento. Eu posso testemunhar por mim próprio o que me sustentou durante o lockdown aqui em Dublin, durante esses 3 meses que nós ficamos trancados, sem encontrar com as pessoas, sem poder receber a Eucaristia, sem se reunir em comunidade. Posso testemunhar para vocês o que me manteve firme, o que me manteve confiante, o que me manteve confiando na graça de Deus foi a sua palavra. A meditação diária da palavra de Deus, que nos enchia de ânimo, de coragem, quando a gente ficava ali mais preocupados com essa situação toda, a palavra de Deus nos enche de esperança. Porque nós sabemos, como Pedro e os discípulos, que haviam visto e testemunhado o poder da palavra de Jesus, que expulsava o demônio, que curava a sogra de Pedro, que reunia as multidões para ouvi-lo. Nós, a partir do testemunho das Sagradas Escrituras,
nós também compreendemos que esta palavra é luz para os nossos passos, é lâmpada para os nossos caminhos, que essa palavra nos aponta o caminho a seguir e nos mostra que lá na frente nós temos uma esperança. Mas precisamos fazer a nossa parte, porque esta palavra de Deus, ela jamais nos deixa acomodados. Esta palavra de Deus nos faz levantar a cada dia, nos faz arregaçar as nossas mangas, nos faz testemunhar a nossa fé, cuidando dos irmãos. Meus irmãos, neste mês da Bíblia, que a CNBB já há muitos anos, desde o Concílio Vaticano II, nos coloca e nos oferece para nós pensarmos e para nós refletirmos sobre a palavra de Deus, eu destacaria um texto, o número 25 da Dei Verbum, que é a Constituição Dogmática sobre a Palavra de Deus, que foi um divisor de águas, que o Concílio Vaticano II nos presenteou, e que se hoje nós, católicos, temos a Bíblia na mão, traduzida para a nossa língua, é graças a esta abertura, esta expansão que a Dei Verbum, que o Concílio Vaticano II ofereceu. E a Dei Verbum vai dizer, no número 25, que o clero, os diáconos, os catequistas mantenham contato íntimo com as Escrituras pela leitura assídua e pelo estudo acurado, para não se tornar um pregador vão e superficial por não a ouvir de dentro. Eu repito a Dei Verbum, que o clero, os diáconos, os catequistas mantenham um contato íntimo com as Escrituras pela leitura assídua e pelo estudo acurado, para não se tornar um pregador vão e superficial por não a ouvir de dentro. Em outras palavras, meus irmãos, e aí eu concluo, nós pregadores, nós catequistas, nós ministros da palavra, os padres, os diáconos, os bispos, todos nós, povo de Deus, precisamos primeiro fazer a experiência com a palavra, ouvir a palavra, meditar a palavra. Tiremos o mês da Bíblia que a CNBB coloca, não é um mês para a gente colocar a Bíblia na estante ali e simplesmente colocar a Bíblia num lugar de destaque como um enfeite, como um objeto de decoração da casa. Não, é para que nós usemos o mês de setembro como um empurrão, como um motivador para que nós possamos de novo nos mergulhar na palavra de Deus. E aí, inspirados por esta palavra, anunciar esta palavra e, como Pedro, nos tornarmos em pescadores de homens, em trazer homens e mulheres que estão no mundo para junto de Deus, para esta barca que é a Igreja de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.